Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar, refletir no capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos abrir a carta de amor de Deus para receber de Deus instruções, inspiração para mais um dia. Neste capítulo encontramos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, e é dito aqui que uma multidão seguia Jesus porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Obviamente que muitas das pessoas seguiam Jesus apenas por esses sinais e também porque ele multiplicava pães, porque ele oferecia benefícios físicos a essas pessoas. Depois Jesus proporá um teste para ver se realmente havia sinceridade por parte delas. Aqui Jesus pergunta aos discípulos como vamos dar de comer a essa multidão. Havia mais de 5.000 pessoas ali reunidas. Os discípulos ficam aturdidos porque era uma impossibilidade. Só que o verso 6 diz que Jesus sabia muito bem o que estava para fazer. Ele estava apenas experimentando a fé dos discípulos. Jesus sempre sabe o que tem que fazer. Ele é senhor de todas as situações. E aí havia um rapazinho ali no meio daquela multidão que tinha 5 pães de cevada, uma refeição muito simples, típica das pessoas mais pobres, e 2 peixinhos. Era o suficiente. E aquele garotinho compartilhou o que ele tinha, tudo o que ele tinha. É uma lição importante para nós também. Pode ser pouco o que temos, pode ser pouco o que podemos fazer para Deus, mas se nós colocarmos isso nas mãos de Jesus, isso é multiplicado e pode ser muito, pode ser o suficiente talvez para ajudar a outra pessoa que não tem nada. E Jesus multiplica os pães, nós já vimos isso em outros relatos, em outros evangelhos. Nos versos 16 a 21 encontramos aqui uma situação bastante interessante. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a encapelar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Bonita essa passagem. Aparentemente, Jesus havia atrasado por algum motivo, já estava escuro, o mar se agitava e Jesus não estava com eles. Mas no momento de maior necessidade, quando parecia que o barco realmente ia afundar, Jesus aparece em cena e, da forma como eles menos esperavam, ele resolve a situação. Ele vem caminhando sobre as águas. Jesus sempre tem uma solução e sempre surpreende. Mesmo que nós achemos que o barco vai afundar, que não há mais solução, que a escuridão nos rodeia, ele está cuidando de nós e da forma que ele soberanamente entende ser a mais apropriada, ele vem e resolve a situação. O barco sempre chegará ao seu destino se Jesus estiver a bordo. Não se esqueça disso. Jesus tem que estar a bordo do barco da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua mente. Com ele ali, a solução é garantida. Jesus então começa agora a discursar sobre o pão da vida. Aquelas pessoas, como eu disse, estavam muito preocupadas com o pão material, o pão físico, o pão do dia a dia. E Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E então ele diz claramente: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele tenta agora conduzir a visão daquelas pessoas dos aspectos meramente terrenos para aspectos espirituais eternos e de importância eterna também. E ele compara então o maná que caiu no deserto com ele mesmo, dizendo que assim como Deus enviou aquele pão para sustentar o povo hebreu, Deus agora enviou Jesus como o pão do céu que alimenta a fome da alma, o pão do céu que alimenta para sempre. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aliás, por 4 vezes Jesus repete esse conceito de que a ressurreição se dará no último dia. Por exemplo, verso 40: Todo homem que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44: Eu o ressuscitarei no último dia. Mais adiante, verso 54: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja como Jesus é muito claro aqui e enfático
A ressurreição ocorrerá somente no último dia. E quem ressuscitará para a vida eterna? Aqueles que comerem o pão do céu, ou seja, aqueles que comerem a carne e beberem o sangue do Filho de Deus. Aqui as pessoas que ouviram esse discurso acharam muito estranho, né? Soa meio canibalesco, mas na verdade Jesus estava dizendo o seguinte: aquele que tiver íntima comunhão comigo, aquele que, na verdade, permitir que eu viva nele, que eu faça parte de seus mais íntimos pensamentos, que eu faça parte do seu dia a dia, que essa pessoa entenda que assim como o pão material é vital, é necessário todos os dias, que essa pessoa também entenda que o pão da vida, que é Jesus, é necessário a cada momento, fazendo parte de cada aspecto da nossa vida, de cada situação, de cada pensamento, de cada atitude. Aqueles que viverem assim e entenderem essa necessidade de comunhão íntima com Jesus, esses ressuscitarão no último dia. A ressurreição não ocorre após a morte. Quando morremos, não vamos para qualquer lugar. Como já vimos em outros textos, as pessoas que morrem em Cristo aguardam inconscientemente a ressurreição no último dia. E esse último dia será o momento da volta de Jesus, quando então ele trará de volta à vida aqueles que comeram a sua carne e beberam o seu sangue, ou seja, mantiveram comunhão íntima, constante com Jesus. No verso 63, encontramos uma declaração muito importante também, em que Jesus diz: As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Você percebe a importância de nós termos, conhecermos, lermos, estudarmos a palavra de Deus? A palavra é espírito e é vida. Ainda que não tenhamos Jesus fisicamente conosco hoje, como os discípulos tiveram esse privilégio, nós temos as palavras registradas de Jesus. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra inspirada de Deus, e precisamos ter contato com ela diariamente. Fazendo isso, nós estaremos comendo o pão da vida. E eu encerro aqui meditando nos versos 66 a 68, em que Jesus, ao perceber que muitos discípulos estavam abandonando aquele caminho, ao ouvirem aquele duro discurso sobre a comunhão íntima com ele, da autonegação, da necessidade de acompanhá-lo dia a dia, e que o mais importante não é o pão físico, mas o pão que vem do céu, é dito aqui nesses versos que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitas pessoas, quando entendem que o cristianismo envolve negação, envolve disciplina, envolve esforço para estar na presença de Deus, acabam abandonando a fé. Então Jesus pergunta aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ele não quer que discípulos, que seus servos o sigam e o obedeçam por obrigação. Deus sempre valoriza nosso livre-arbítrio. E aqui Jesus então pergunta: Vocês querem também ir embora? Vocês são livres? E Pedro dá uma resposta maravilhosa. No verso 68 ele diz: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro e os demais que contemplaram Jesus caminhando sobre as águas, uma tremenda prova de sua divindade. Pedro e os demais que ouviram Jesus dizer: Não tenham medo, eu estou com vocês. Pedro e os demais que ouviram ele dizer: Eu sou o pão da vida. Essa expressão eu sou claramente indica a divindade de Cristo também, porque lá no Êxodo nós vemos Moisés contemplando a Deus, falando com ele na sarça, e ali Deus se identifica a Moisés como o eu sou. Pedro e os demais discípulos entenderam a importância de Jesus na vida deles. E então Pedro dá essa resposta linda: Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que nós também possamos entender que Jesus é a única pessoa que pode satisfazer nossa fome espiritual. Jesus é a única pessoa que pode satisfazer os anseios da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. E que nós entendamos que longe dele não há vida, longe dele não há esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus, o pão da vida, o pão que nos sacia completamente.